Oi, meu nome é Julieta e vamos a desenvolver a prática na matéria prescrição e treinamento no handebol. Vamos a observar dois adolescentes executando os fundamentos do handebol, passe lateral e arremesso com apoio. Então, por outro lado, vamos a desenvolver vamos falar de 5 habilidades motoras que o handebol desenvolve. Elas são coordenação motora entre mão, olhos e o corpo, necessário para os passes principalmente e para todo o jogo, mas quando uno realiza passes, arremessos, o goleiro. Outra importante é a agilidade, tá? A possibilidade de trocar de direção, mudar de direção rapidamente. Equilíbrio, necessário tanto para os deslocamentos quanto para os saltos e as fintas. Força muscular, força explosiva principalmente e velocidade. Enquanto os fundamentos e as habilidades específicas, podemos falar passes, coordenação motora, precisão e equilíbrio. Arremesso, força muscular explosiva, velocidade e precisão. Dribles, controle motor, coordenação motora e agilidade.